eu enxergo a Giant como um grande laboratório de pesquisa. É isso, é um laboratório de pesquisa cheio de cientistas que estão tentando aplicar ciência para encontrar estratégias que ganhem dinheiro no mercado. E aí, são dois grandes pilares do que a gente faz, é ciência e tecnologia. É a ideia de tentar usar a tecnologia para potencializar a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Seja usar poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria fazer, ou automatizar a execução de ordens no mercado para eu reagir mais rápido às coisas que estão acontecendo no mercado do que um trader humano conseguiria fazer, e por aí vai. Mas é essa ideia de usar as ferramentas que hoje estão disponíveis para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva e entregar resultado para os investidores. Fala FDBs, tudo bem? Tudo bem, galera? Logo depois de evento, a gente vai ter também o episódio do evento aqui. Porém, hoje, eu, Pedro Barbosa, estou sem meu co-host Marcos Saravalli, que está em agenda, mas ele na próxima estará de volta. E eu tô com uma asset que sempre tive muita vontade que eles viessem no fundo do baú. Tentamos e conseguimos. Por quê? Vocês vão entender um pouquinho a cabeça dessa galera que já tem um tempo, tá? O fundo deles, o principal foi aí eleito um dos melhores fundos multimercados aí dos 10 últimos anos, enfim. O pessoal vai falar um pouco mais disso. E tô aqui com o Pedro. Pedro, se apresenta um pouquinho para mim, fala um pouquinho aí dessa asset Giant. Boa, Pedrão, primeiro muito obrigado pelo convite, cara, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou o Pedro Simonetti, eu sou um dos sócios da Giant Steps. Eu tô há 8 anos trabalhando com esse pessoal lá. É isso, hein, cara? Novo, deu, mas já tá um tempo grande, hein? Já deu bastante tempo lá. E a Giant, hoje a gente é conhecido no mercado por ser... A gente é a maior gestora quantitativa hoje da América Latina, né, com 7 bis sob gestão. Eu gosto sempre de começar com esse número, porque dá pra ter uma ideia que não tem muita coisa na América Latina, né? 7 bi é um bom tamanho, mas se você for olhar o mercado lá de fora, você vai ver que dos 10 maiores hedge funds do mundo, 8 deles são quants. Então é uma filosofia de investimento que já dominou o mercado lá fora há muitos e muitos anos. Os primeiros quantitativos, eles nasceram na época que não tinha nem computador pessoal ainda. O pessoal fazia as contas na mão. Então é uma filosofia de investimento que já dominou lá fora há muito tempo. Aqui no Brasil é um negócio relativamente novo. Eu vou colocar entre muitas aspas isso porque a gente tem 12 anos de história já. Então não é a Giant é de 2012. Mas é uma coisa que começou a entrar no vocabulário dos investidores aqui mais recentemente. E aí, talvez a melhor forma de descrever a Giant... O que é a Giant? Fala pra mim, Pedro. Cara, eu enxergo a Giant como um grande laboratório de pesquisa. É isso, é um laboratório de pesquisa cheio de cientistas que estão tentando aplicar ciência para encontrar estratégias que ganhem dinheiro no mercado. E aí, são dois grandes pilares do que a gente faz, é ciência e tecnologia. É a ideia de tentar usar a tecnologia para potencializar a nossa capacidade de ganhar dinheiro. Seja usar poder computacional para processar um volume de informação que uma pessoa de cabeça jamais conseguiria fazer, ou automatizar a execução de ordens no mercado para eu reagir mais rápido às coisas que estão acontecendo no mercado do que um trader humano conseguiria fazer, e por aí vai. Mas é essa ideia de usar as ferramentas que hoje estão disponíveis para tentar ter algum tipo de vantagem competitiva e entregar resultado para os investidores. Pô, isso é muito bom você falar, porque a gente fica naquela dúvida até onde vai a cabeça humana, até onde vai a tecnologia, e a gente sabe que as duas coisas praticamente se complementam. Como que vocês trabalham, tá, Pedrão, a questão da estratégia de alocação, como que vocês trabalham isso? Fala um pouquinho mais pra mim como que é feita a arquitetura mesmo do business. Eu acho que talvez a melhor forma de eu explicar como funciona a nossa cabeça é fazer uma analogia como funciona a cabeça de um gestor tradicional. Normalmente a história das gestoras é sempre muito parecida. Você tem um cara lá principal que está lá há 30 anos, ele já viu muita coisa acontecer no mercado, ele já sentiu na pele muita coisa no mercado, e ele usa toda essa experiência que ele acumulou ao longo desse tempo para bolar uma hipótese de alguma coisa que pode ser que vai acontecer no mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que o gestor ele já tem muita experiência, ele fala, me parece que num cenário de juro baixo, inflação controlada e moeda controlada, esse é um cenário bom para a bolsa. Parece que faz sentido, ele já viu isso acontecer várias vezes no mercado, e aí ele vai ficar olhando. Se esse cenário acontecer, se o juro estiver baixo, a inflação que estiver controlada e a moeda está controlada, ele vai entrar comprando bolsa. A gente pode ter exatamente a mesma ideia.
Qual que é a diferença? Eu falei para vocês, o quantitativo passa por tentar usar a tecnologia para potencializar a nossa capacidade de fazer gestão. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, legal. O gestor ele baseou essa tese de investimento nos 30 anos de experiência que ele tem. Eu tenho ativos no Brasil que têm um histórico de quase 100 anos. Por que usar os 30 se eu posso usar os 100? Vamos começar daí. Parece que é um bom ponto de partida. Então pega os últimos 100 anos de histórico e roda vários testes ali para ver se esse padrão realmente se repete ao longo do tempo. E mais importante, para ver se a gente encontra algum indício que esse padrão tende a continuar a se repetir daqui para frente. Okay. Não adianta nada o padrão repetir lá atrás, o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Então, num português bem claro deixa eu ver se dá para ganhar dinheiro com isso. Uma vez que o gestor fala, pô, parece que funciona, isso é um padrão econômico. Se funciona no Brasil, deveria funcionar em outros lugares. Entendi. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa na China, testa na Europa, testa ao redor do mundo inteiro, para ver se esse padrão é uma boa fonte de retorno para os meus investidores. Uma vez que eles testaram no mundo inteiro e viram, pô, esse padrão se mantém de pé, aí talvez entre a principal diferença da gente para uma gestora tradicional. Na gestora tradicional, a tese de investimento está dentro da cabeça do gestor. E ela fica lá. No nosso caso, a gente obriga o gestor a tirar a ideia da cabeça dele e colocar ela no papel. Porque uma vez que está no papel, primeiro que é mais fácil de testar, mas mais importante, a gente percebeu que o gestor traz valor para a gestora quando ele está pensando em formas de ganhar dinheiro. Ele não traz valor nenhum quando ele está apertando um botão de compra e venda. Então coloca isso no papel e delega a execução disso para alguém. Porque aí eu abro espaço na cabeça do meu gestor para ele fazer o que interessa, que é lá e pensar em novas formas de ganhar dinheiro. E aí, uma vez que isso está no papel, em vez de delegar para alguém, a gente vai delegar para alguém. A gente vai dar na mão dos nossos programadores. Até um ponto legal, né? Sempre que eu falo fundo quant, a imagem que as pessoas têm na cabeça é um bando de programador fazendo programinhas. Né? Mas E a verdade, assim... Acho que o mercado, quem é de mercado, então, tem talvez mais ainda essa noção, né? Talvez o cliente final nem sabe muito a diferença do quant, que a gente vai falar um pouquinho aqui, mas do mercado o cara talvez tenha essa noção. Não, e aí, assim, a verdade é que o programador, o interessante é que ele entra só no final. Perfeito. O trabalho dele é transformar aquela equação matemática que o gestor encontrou, porque no final é isso, é uma equação que explica o funcionamento do mercado. Ele vai transformar essa equação em um programa de computador que vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado, toda vez que aquele padrão começar a acontecer, ele vai entrar comprando bolsa. Excelente. Tanto no Brasil quanto ao redor do mundo inteiro. E essa programação, aí eu vou entrar na questão do mais ainda a fundo no que a gente fala dessa diferença ou complementariedade entre humano, entre tecnologia, tá? Eu tava, até a semana passada, lendo o livro Liderança Disruptiva do Salib, e ele fala muito sobre a questão um pouquinho sobre a questão dos cientistas políticos, cientistas sociais, né? Que você tem hoje. Claro, o líder hoje tem que ter dados na mente, não tem como ele não ter isso, tá? E é importante saber toda a parte de dados da empresa. Só que junto, você tem um trabalho de cientistas sociais que também trabalham com dados, mas que em algum momento aponta isso. Vou dar um exemplo. Você falou que em 100 anos você tem alguns padrões. Como entender, e aí você falou que faz testes fora Brasil, até para entender porque... Como entender o que interfere socialmente naqueles padrões ou não? Cara, assim. Você sabe que é muito legal, porque todas as principais estratégias que rodam em fundos quantitativos, né, se você for... Elas exploram alguns padrões que claramente têm uma contraparte comportamental. Isso. Então, por exemplo, né, o Zaratustra a gente explora muito modelos de tendência. Eles apostam na autocorrelação dos retornos ao longo do tempo. Num português claro. Se um ativo está subindo, ele tem uma chance maior de continuar subindo. E se um ativo está caindo, ele tem uma chance maior de continuar caindo. É isso, parece até besta o negócio. Mas... E funciona muito. Tem um estudo que a EQR, uma gestora quant gigantesca lá fora, publicou. Eles conseguiram comprovar o comportamento de estratégias de tendência em bolsa, juros, câmbio e commodities em vários países, voltando 150 anos. Então faz 150 anos que esse tipo de padrão acontece no mercado. Eu não sei de onde eles tiraram o dado de 150 anos atrás, é bastante tempo. Mas enfim, eles fizeram isso e é impressionante como funciona bem. E se você parar para pensar, tem tudo a ver com o comportamento das pessoas. Né? O mercado ele é feito de pessoas. E as pessoas têm vieses comportamentais. Até eu já vi que o Braga veio aqui e falou bastante disso. E o modelo de tendência ele explora basicamente o comportamento de manada. Quando um ativo começa a subir, quanto mais o preço sobe,
mais pessoas não querem ficar de fora, entram nesse ativo e o preço vai subindo cada vez mais. E ninguém tá olhando pra valuation nessa hora. Falando, tá caro não? Que dane-se que tá caro. Eu vou entrar porque o preço não para de subir. Como teve um gatilho de apoio social ali, provavelmente. Total. Ali. Assim, tem uma frase que eu gosto muito que assim, não tem nenhum fator mais forte pra fazer você tomar uma decisão emocional no mercado do que ver um amigo seu ficando rico. Se o amigo comprou determinado ativo, começou a ganhar dinheiro, ele fala pra você, nossa, já ganhei tanto nesse ativo. Cara, você vai querer esse ativo. Você vai querer. Mesmo se o ativo já explodiu ou não, você vai querer esse ativo. Você não vai falar, não, tá caro. Dane-se, vambora. E a mesma coisa acontece pra baixo, né? Você tem momentos de pânico no mercado, que um ativo começa a cair, quanto mais o preço cai, mais pessoas entram em pânico, mais pessoas vendem, que faz com que o preço caia cada vez mais. E ninguém tá olhando valuation nessa hora, falando, agora tá barato demais. Não, o negócio vai embora. Entendeu? E o modelo de tendência ele explora esse tipo de situação. Então, assim, resumo da ópera. O mercado é feito de pessoas. Sim. E as pessoas, por mais imprevisível seja o comportamento de uma pessoa isolada, se eu olho você, acontece alguma coisa, eu não sei como você vai reagir. Mas com 1 milhão de pessoas no agregado, aí elas se tornam completamente previsíveis. A economia é isso. A economia é o estudo do comportamento agregado das pessoas no mercado. Então, muito do que a gente faz se traduz a explorar esses comportamentos para tentar achar algum tipo de vantagem competitiva e que se traduz em retorno para os investidores. E aí eu acredito, Pedro, e aí entrando também no meu campo um pouquinho, eu acredito que para isso acontecer, a gente tenha que ter esse feedback muito rápido do outro lado. Do lado dos clientes. Porque para isso acontecer, você tem que entender qual é a cabeça, aonde esse cara está focando, né? Nem qual é o foco do cliente, aonde que ele está focando. E aí, claro, para você ganhar essa escala. A Giant trabalha muito isso, trabalha muito essa percepção, principalmente do cliente, ou, na verdade, como você me falou, uma escala que traz alguns dados que eu consiga trabalhar isso. Então, vou dar alguns exemplos. A gente tem assets mais tradicionais, que é normal, de a gente ter o clássico do o longo prazo, óbvio, acho que vocês também trabalham assim, o longo prazo também traz aí a questão de rentabilidade, toda essa questão, um pouco mais interessante, você dá tempo pro fundo, algo dessa linha. Só tem que a gente chega num ponto, quem é do comercial sabe muito disso, que é como é que você mantém esse cara a longo prazo? Claro. É basicamente isso. Acho que é uma pergunta do mercado, como é que eu mantenho? Porque se eu faço longo prazo para qualquer coisa, de certa forma dá certo, se o cara não cagar tudo, dá certo. Aqui, do português, falando bem o português da palavra. O cara não cagar tudo, dá certo. Mas como é que eu mantenho esse cara a longo prazo? Esse é um ponto, tá? E eu até falo um pouquinho, a gente pode destrinchar um pouco mais, que se o cara souber usar bem, né, a questão de previdência, ele consegue trabalhar isso no longo prazo. É um negócio, parece que é bobeira, mas não é. A previdência o cara não olha tão curto prazo, enfim, para multimercado é interessante. Mas a volta, essa questão do drive, do comportamento desse consumidor, tá? Desse cliente final, do comportamento desses intermediários também. Você vai falar de assessor, de gerente. O cara também é um intermediário que, pô, ele tá na ponta ali com o cliente e ele tem que segurar a bronca. Às vezes você vê o cara, não, cara, tá estressante, algo desse sentido, vamos sair porque tá estressante, mas você sabe que naquela hora não dá, não é aquele momento, até os dados dizem isso. Mas é difícil, comportamentalmente você não vai ganhar todas. 100% você consegue às vezes trazer o cara o cara que tem 40% de noção ficar a longo prazo, você sobe para 45%, você não vai ter 100% dos caras ficando. Como é que vocês avaliam isso, esses inputs externos também para vocês? Assim? Boa, essa questão é até interessante. Eu vou trazer um estudo que eu fiz, deve ter sido, sei lá, uns 2 anos atrás. Eu fiz um estudo pandemia, né? Bem na pandemia. No foco, né, da pandemia. Claro. Eu tava tentando responder 2 perguntas. Se essa história de longo prazo é real ou é um papinho de gestor para não se comprometer, claro, e você sempre tem uma desculpa. Sempre jogar para longo prazo, né? Total. Não, então longo prazo. Aí vai embora. E aí, a segunda pergunta era, se é real, quanto tempo a longo prazo? Legal. E a gente fez um estudo abrangente disso. Tem até Isso é muito bom. A gente tem um canal no YouTube que a gente fez um vídeo explicando esse estudo que a gente fez. Pode botar o mexer aqui. Eu vou fazer o mexer, pessoal. Não tem problema nenhum. Giant Steps Capital no YouTube tem bastante coisa lá. A gente fez um canal que... O mote do canal é tentar explicar temas altamente complexos de forma simples. Isso é bom. Então, pô, pra quem é entusiasta do mercado, tá querendo aprender, é uma boa fonte. Encerrando o mexer aqui, mas vamos lá. Esse estudo, o que que eu fiz? Eu peguei
Foi 2 anos atrás, então eu peguei todos os fundos que compõem o IHFA. IHFA é o índice de hedge funds da Ambima, é só de fundos multimercado. E eu peguei todos os fundos que tinham um histórico longo o suficiente. Como é um estudo de longo prazo, eu precisava de fundos que tem pelo menos, se eu não me engano, eu cortei em 9 anos de histórico. Bom. E aí, bom. o estudo é o seguinte... Eu fui fazendo janelas móveis. Então, começando de 10 dias. Então, se o cara entrou no primeiro dia do fundo, saiu 10 dias depois. Qual que foi o resultado dele? Foi acima ou abaixo do CDI. Depois, segundo dia do fundo, 10 dias depois. Terceiro dia do fundo, 10 dias depois. E arrastei por todo o período. E vi quantas janelas dessa o cliente ficou acima do CDI. Depois eu repeti esse estudo para 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, até 1.600 dias. E aí, o interessante, talvez a principal conclusão desse estudo... que foi até meio chocante pra gente, que é... Se você pegar janelas curtas, os melhores fundos da indústria e os piores fundos da indústria, todos eles você tem uma chance muito próxima de 50% de ter um resultado acima do CDI ou abaixo. Tá. Ou seja, jogar uma moeda pra cima. Isso aí. Em janelas curtas, o seu resultado é qualquer coisa. Todos os fundos, pode ser... Desde os melhores até os piores, em todos os fundos você está muito próximo de 50% das janelas. Conforme o tempo aumenta... Os fundos bons, eles vão chegando a 100% de janelas acima do CDI. E os fundos ruins, é interessante que assim, eles vão chegando a 0% de janelas. Então, tem uma diferença... O próprio mercado vai regulando quem é bom e quem é ruim. Assim, quanto mais... a principal coisa que a gente descobriu é, se você insistir em fundos ruins, acabou, a sua chance de ter um resultado bom, ela vai diminuindo conforme o tempo passa. E os fundos bons, eles chegam a ponto que você chega num momento que você não tem mais janelas abaixo do CDI. E aí o interessante... Então, se você tá no fundo dado como bom, cara, fica. Então, a resposta da primeira pergunta é assim, realmente o longo prazo não é balela. O longo prazo, você consegue maximizar a chance de você ter um retorno acima quanto mais tempo você fica. Segunda resposta, quanto tempo e aí o interessante, a gente fez várias... Vou resumir aqui o que a gente chegou, mas a gente chegou que se você permanece mais de 3 anos num fundo bom, você praticamente, para a maior parte dos fundos, você não tem janelas abaixo do CDI. Entendi. Ou se você tem, são poucas janelas específicas que logo recupera. Então, assim, é razoável assumir que um prazo interessante é 3, 4 anos dentro de um fundo. Você maximiza a sua chance de ter um resultado, que é o resultado que ele se propõe. E o bom que com esse estudo, né, e mais alguns complementos, você consegue dar um prazo. Isso é muito bom. É o que você falou, né? Não é jogar só longo prazo. Assim, cara, tal 36 meses ou mais 48 meses, realmente deixando aqui, você vai ter essa linha acima do CDI ou do que se propõe. Total. Acho que isso, cara, Pedrão, isso aí tem que chegar abaixo ali. Chegar nos assessores, chegar no gerente, chegar em todo mundo. Não digo dar essa tranquilidade, mas para dar esse norte, né? Acho que isso é importante também. Até para o pessoal que tá ouvindo a gente, se vocês quiserem entrar lá, tem o artigo escrito com a metodologia, exatamente, com todos os números que a gente chegou. Usou, se baseou. E aí tá muito bem explicadinho lá. Dá para acessar tanto no nosso canal do YouTube, quanto entrar no nosso site, tem um artigo escrito lá. Se não me engano, chama Com Longo ou Longo Prazo o estudo. E aí, você sabe por que isso é importante? Porque você pegar, por exemplo, o Zara, nosso fundo mais famoso, fundo mais antigo, ele é um fundo com um baita resultado, mas ele tem uma peculiaridade que ele é assim faz 12 anos, ele vai continuar sendo assim para os próximos 12, 24. Ele tem 12 anos. Já tem 12 anos. Pode já começar a falar dele, a gente já pode entrar no famoso Zaratustra. Ele tem um comportamento que ele é um fundo muito chato. Tá. Tem um cliente meu, isso é uma história real, o cara me ligou e falou, Pedrão, você sabe, é um dos nossos primeiros cotistas institucionais. Pô, Pedrão, você sabe que eu confio pra caramba no trabalho de vocês, sou cotista há muito tempo, mas puta merda, o Zaratustra foi o mais chato da indústria. Eu fiquei até sem... Como é que eu respondo isso, né? Como assim? Ele falou, chato. O cara pode falar ruim, bom, mas chato é um negócio que o cara fala. É isso. Eu nunca tinha ouvido isso, né? Ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias eu tô puto com você, porque esse fundo não vai pra lugar nenhum, mas 7 dias no ano ele vai, e aí eu fico feliz da vida que eu tô nele. E aí isso você vê o gráfico do fundo, dá pra ver bem, né? O fundo ele parece uma escada. Tá. Ele anda de lado durante vários meses, de repente num período muito curto, às vezes é uma semana, ele ganha o resultado do ano inteiro. E aí depois ele volta a andar de lado, depois ele dá mais uma porrada. Isso porque o Zaratustra, na verdade é assim, o Zaratustra é feito de 40 modelos diferentes rodando em paralelo, operando em bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. Essa explicação é verdadeira, mas ela não serve para nada.
Né? Tipo, eu não descrevi nada do comportamento do fundo. Tem uma explicação que eu gosto muito, que obviamente é uma simplificação, mas ela é muito útil para entender o que esperar do fundo e quando ele ganha dinheiro e quando ele não ganha dinheiro. Que é o seguinte, o Zaratustra ele é um grande radar. Ele é um radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro. Então, é esses que eu falei. Bolsa, juros, câmbio e commodities em 40 países. E ele está buscando indícios de que determinado mercado, em algum lugar do mundo, vai ter uma disparada de preço. Seja para cima ou para baixo. Quando ele encontra esse indício, ele é rápido para montar uma posição, surfa o movimento e depois ele sai. E aí, essas movimentações elas podem acontecer desde ao longo de anos, né? Você tem bull markets que levam vários anos, pode acontecer em dias, pode acontecer em horas, pode acontecer em minutos, pode acontecer em segundo. Mas ele é um radar que está parametrizado para tentar surfar essas movimentações, independente do tempo que elas durem. E aí, assim, quando o fundo ganha dinheiro? Fácil. Quando você tem fortes movimentações consistentes. Pode ser uma coisa local, tipo uma crise dos caminhoneiros aqui no Brasil, ou uma coisa global que pega vários mercados, tipo um coronavírus que afetou todos os mercados ao redor do mundo inteiro ao mesmo tempo. Ou pode ser para cima também. Eu dei só exemplos ruins, mas às vezes você tem um bull market, o fundo também é um prato cheio para o fundo. Então, ele consegue identificar rápido. Quando o preço rasga, seja para cima ou para baixo, esse é o prato cheio para a estratégia do fundo. Analogamente, qual que é a pior situação possível para o fundo? Tem gente que fala que é quando não tem vol no mercado. Não é verdade. A pior situação possível é quando você tem muita vol no mercado, mas você não tem um direcional concreto. Tá bom. Que é o famoso bolsa 3% para cima num dia, 3% para baixo no outro. Bolsa, dólar 2% para cima num dia, 2% para baixo no outro. Não te dá tipo nenhum norte ali que você quando consegue... o mercado chacoalha, mas você pega do começo do período e final do período, ele está no mesmo lugar. Perfeito. Faz sentido? Isso é a pior situação possível. Por quê? Porque o fundo ele é um radar de fortes movimentações. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar seguir o mercado. Então pense em determinado ativo. Né? O preço começou a subir, ele entra comprando. Aí no dia seguinte o negócio abre para baixo, estopa o fundo, só que cai o suficiente para a gente entrar vendido. Aí no dia seguinte o negócio abre para cima, estopa o fundo de novo, sobe o suficiente para ele entrar comprado. Então o mercado vai se mexer, a gente vai tentar correr atrás, só que a gente está sempre atrasado. E aí o fundo vai sendo estopado. A gente brinca que esse é o período de death by a thousand cuts. Porque não é que o fundo tem um drawdown forte de uma vez. Ele vai sendo estopado direto. Ele vai tomando facadinha, o fundo vai sangrando. E aí, qual que é o lado bom disso? Eu só posso falar que tem um lado bom. Esse momento de alta vol sem direcional, o que ele significa do ponto de vista comportamental? Uma indecisão. Tem muito ruído no mercado. As pessoas não sabem o que está acontecendo, se é bom ou se é ruim. E normalmente esse período de indecisão, em algum momento ele acaba. E as pessoas percebem que o que está acontecendo é bom ou ruim. E aí o preço tende a rasgar e aí volta para a situação que é o prato cheio para o fundo. E é legal você falar isso, Pedrão, porque assim, você diagnosticou um período de indecisão que ele acaba quando algo de tendência começa a ser realizado e pode vir de várias fontes isso, né? Várias fontes. Pode vir fonte política ou até o próprio mercado, o cara fala assim, cara, grandes gestores, vou montar a posição para esse lado, ele não tem certeza de um ou de outro, mas ele monta a posição, o pessoal vai junto, acabou. Total. Começou a formar algum tipo de consenso, o preço começa a se mexer, entra, é o prato cheio pro fundo. Que aí volta aquela parte que a gente falou do mercado são pessoas, né? Então, assim, Total. Cara, o cara monta a posição e fala, vou montar a posição aqui e vou pra esse lado, acabou. O nego não tá indeciso, eu vou pra esse lado, acabou. O interessante, assim, pode desde ser uma coisa maior, tipo uma coisa estrutural, assim, que os gestores começaram a perceber, e aí, normalmente, quando uns gestores tradicionais montam uma posição, é uma convicção mais de longo prazo. Ou pode ser uma coisa particular de um dia. Por exemplo, teve um dia, algum tempo atrás, que o petróleo ficou negativo. Você lembra disso? Sim. Que o futuro de petróleo começou a cair e entrou no campo negativo. Nesse dia, a gente ganhou Nunca quase tinha 1%. acontecido, aquele negócio todo. O preço começou a cair e o fundo entrou shorteando tudo. E aí a gente ganhou dinheiro nessa movimentação que durou um dia, basicamente. Né? Então pode ser desde coisa muito rápida até coisa muito mais estrutural. Um dado curioso, né? O Zaratustra, ele emite de 50 a 100 mil ordens por dia. Caraca. Então ele se mexe. Então tem muita coisa que posições mais longas, mas tem coisa muito rápida que está acontecendo no mercado e a gente está tentando pegar todas elas. É ótimo isso, Pedrão, que eu queria entrar um pouquinho mais no fundo em si, né, até esse finalzinho desse primeiro bloco nosso aqui.
Principalmente no Zara, depois a gente vai falar dos outros, mais alguns pontos. 12 anos, né, que você falou de Zara. Quais foram esses primeiros desafios? Você já está lá com o tempo? Que você falou 8 anos, então você pegou ali já ele com 4 anos. Qual foram esses desafios, ainda mais nessa questão do campo quant? A gente viu muito já fundo quant, não preciso falar o nome aqui, mas a galera sofrendo um pouquinho, principalmente nos últimos anos, né? Você pega ali 2021, teve um fundo muito grande, muito forte, que realmente deu água no final. E ele era a referência de quant. Como que vocês passaram por isso, cara? E como que o fundo se comportou para ser também esse destaque, como a gente falou aí na última até estudo que foi feito dos fundos multimercados. Boa, essa pergunta é muito interessante, porque talvez seja uma das maiores dificuldades que principalmente eu como comercial, né? Meu trabalho é pegar o que aquele monte de nerd está fazendo e explicar de uma forma que as pessoas conseguem entender. E talvez uma das maiores dificuldades que eu enfrentei ao longo desses últimos anos, agora está um pouco melhor, mas principalmente lá no começo, existia um preconceito com fundo quant. E muito disso porque a história dos fundos quantitativos no Brasil, ela não é uma história boa. Tiveram vários ao longo do tempo que abriram e começaram, no comecinho ele estavam indo bem e tal, de repente o negócio para de funcionar e o negócio começa a apanhar e aí eventualmente fecha. E tiveram vários, mais antigos que nosso, quando a gente abriu a gestora já tinha uma história que não era muito legal. E aí tem alguns problemas aqui. O primeiro problema é o seguinte: as pessoas tratam um erro comum é as pessoas tratarem quant como se fosse uma estratégia. O quant ele não é uma estratégia, o quant é uma ideia. É a ideia de usar a tecnologia para potencializar minha capacidade. Você diz estratégia, colocar como categoria quant. Total. Tá bom. Porque pensa nisso, né? Quantitativo é a ferramenta. É o que eu estou usando para potencializar a minha capacidade. Mas não é a estratégia em si. A estratégia sai da cabeça dos gestores. Pensa o seguinte, o algoritmo, todo mundo fala, o quant é quem usa o algoritmo. Legal, o algoritmo ele é um conjunto de Cs. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. Se acontecer isso, você faz isso. O valor não está na execução eletrônica, na execução automática. O valor está no se acontecer o quê. Aí você faz o quê? Isso é estratégia, isso sai da cabeça dos gestores. Então, quando você fala fundos quantitativos e cria uma caixinha deles, você está juntando fundos ali pela ferramenta que eles usam e não pela estratégia que eles seguem. Tá bom. Faz sentido? E aí, a mesma... Eu gosto de brincar que é o equivalente a você criar uma caixinha dos fundos que usam Excel. Você não está separando nada ali no meio, né? Até se você for olhar a correlação dos fundos quant... Eu ia entrar nisso. Ela é zero ou negativa. Então, essa é a prova concreta que a estratégia é completamente diferente. A filosofia, a ferramenta pode ser parecida. Puta, eu estou tentando usar poder computacional para processar mais dados. Mas que tipo de dado eu estou usando? Quais são as regras que eu estou usando? Né? Quais são as estratégias? Isso é uma outra história. Mas aí eu vou levantar uma pergunta. Então, tem como eu ser quant e ter uma correlação positiva? Tem, se eu tiver uma estratégia parecida, mas não é por você ser quant ou não. Então, necessariamente, mesmo você falando que é quant, não quer dizer que você tem correlação negativa, que é uma coisa que é vendida, tá? Basicamente. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu vou criar um fundo quantitativo que compra, é um fundo de ações, fundo long only, tá? E aí a minha filosofia de investimento é o value investing. Então eu vou quantitativamente pegar os dados das empresas, vou filtrar os indicadores que mostram que uma empresa está barata, atribuo um peso para cada um dos indicadores, ranqueio, vejo quais ações estão mais baratas e compro. Eu vou ter uma correlação enorme com todos os fundos value investors que a gente tem aqui no Brasil hoje. Tem um estudo legal que a EQR fez lá fora. De novo, essa EQR tem muito estudo legal. Essa merece a gente trazer aqui, hein? Não, o legal é que eles publicam muito. Eles são muito fortes na academia e eles publicam os papers, então tem muita coisa que vem deles. E eles tentaram replicar o resultado do Warren Buffett quantitativamente. Então, pegando aqui, será que eu consigo criar um conjunto de regras que eu consigo replicar a carteira dele ao longo do tempo? E eles conseguiram. A correlação ficou tipo 98% olhando indicadores de value, que é um fator super famoso, tá? Na literatura, você consegue jogar no Google, você vai ver quais são os fatores de value que você tem que olhar. Price to book, price to earnings, e por aí vai. Você vai ter uma série de indicadores. Só com isso eles conseguiram chegar exatamente a uma carteira parecidíssima com a do Warren Buffett. Por quê? Porque a estratégia foi value investing. A estratégia não é o quantitativo, faz sentido? O quantitativo é a ferramenta que eu estou usando para fazer. Pedrão, a gente estava falando um pouco sobre a questão do ser categoria ou não fundo quant. E aí eu vou entrar agora no que é o do gestor, por que você falou, a parte do business mesmo, das alocações. Imagino que vocês tenham olhado aí muita questão de IR, enfim, todas as empresas de tecnologias em cima disso.
Como é que vocês fazem essa composição? Como é que vocês trabalham essa questão do fundo? Tirando os tradicionais, né? Moedas, câmbio, enfim. Essa questão de PJs aí, principalmente Estados Unidos, que trabalham com as novas tecnologias. Como é que vocês estão? Boa. Essa questão de AI é interessante porque esse ano, talvez a gente está no ano que isso entrou no maior hype da história. Só que a verdade é que AI não é um tema novo. AI é um tema, na verdade, a gente mexe com AI na Giant, a gente tem estratégias de AI desde 2015. Então, já há bastante tempo. A gente começou a pesquisar como implementar esse tipo de coisa na gestão em 2013. Então, já estamos quase há 10 anos mexendo com esse tema. A primeira rede neural da história é de 1943, se eu não me engano. Foi programada em circuitos elétricos. Então é um tema que já está aí há bastante tempo. Agora entrou em voga por causa do ChatGPT, de todas as ferramentas que agora democratizaram o acesso a esse tipo de ferramenta. Porque pensa o seguinte, alguns anos atrás, você mexer com AI, você precisa ser um PhD, altamente especializado, altamente versado em programação, em tecnologia, para ter alguma chance de usar essas ferramentas. Agora, qualquer um pode, com acesso a um computador, você pode abrir o ChatGPT lá e começar a fazer suas consultas, etc. Ficaram com a cara também, né? Exato. Mas aí, assim, então é uma coisa que a gente já usa há bastante tempo e a gente tem 3 principais usos, tá? Para ferramentas de AI na Giant. O primeiro uso é aquisição de dados, que eu não conseguiria fazer se eu não tivesse uma ferramenta dessa. Por exemplo, tirar dados de redes sociais, tirar dados de notícias. Eu consumir informações e transformar essas informações não estruturadas em dados estruturados. Para isso, eu uso ferramentas de AI. Então, deixa eu dar um exemplo. Hoje a gente tem um modelo dentro do fundo que é um modelo de transcrições de earnings calls nas empresas. Começou nos Estados Unidos, hoje a gente está fazendo no mundo inteiro. Que é o seguinte, todas as empresas, de 3 em 3 meses, eles divulgam o resultado deles. E aí, normalmente, eles divulgam o resultado e tem um call que eles fazem para o mercado, tem 2 partes. A primeira é o CEO vai lá e dá um discurso. E normalmente a empresa é maravilhosa, porque o CEO pensou no discurso dele. E depois você tem uma parte de Q&A, que os analistas dos bancos perguntam e o CFO responde. E aí a gente comprou uma base de 20 anos de transcrições de todos esses earnings calls das empresas dos Estados Unidos ao longo do tempo. E a gente colocou um sistema de inteligência artificial que a gente fez para extrair dados desses earnings calls. E aí ele está extraindo um monte de coisa dali, desde de números até discrepâncias no discurso do CEO e do CFO. Porque às vezes você pega um tema lá que, teve esse problema no discurso do CEO, ele fala, isso aqui a gente já resolveu, tá tudo certo, não sei o que. Depois um analista faz uma pergunta, o CFO responde e fala, então, a gente tá vendo com um tom, às vezes o conteúdo é igual, mas o tom é diferente. E aí ele tenta extrair esse tipo de informação, combina todas essas informações para a gente operar no mercado. Não daria para eu fazer isso se eu não estivesse usando uma ferramenta de AI que fosse escalável. Porque hoje, pensa, podia ter todos os dados, mas, cara, a gente começou com um ano para ficar ali olhando, não adiantava. A gente começou com as 500 ações do S&P 500. Hoje a gente está operando esse mesmo modelo em 5 países diferentes. Nossa. Então, assim, a escala, ele está olhando milhares de empresas o tempo inteiro. Eu precisaria de um prédio cheio de pessoas para fazer esse trabalho. Então, o primeiro uso de AI é isso, é absorver dados que eu não conseguiria fazer de outra forma. O segundo ponto é você criar uma estratégia em cima de AI, exatamente. Então, se tem algum especialista de AI ouvindo aqui, eu vou pedir desculpa agora imediatamente, porque eu vou cometer algumas heresias, mas para fins de simplificação. Para fins de simplificação. Eu gosto de brincar assim, você tem 3 formas que um gestor pode ter de criar uma estratégia. A primeira forma é a forma do gestor tradicional. Ele vai basear na experiência dele, ele tem alguma intuição ali. E aí, com base na experiência ou na literatura, ele vai criar uma estratégia, ele vai criar uma hipótese daquela mesma formato que eu falei, né? Juro baixo, inflação controlada, mais controlada é um cenário bom para a bolsa. E aí ele testa para ver se esse padrão se repete ao longo do tempo. Essa é a primeira forma. A segunda forma é uma forma mais data-driven. Ele vai pegar uma base de dados, ele vai processar essa base de dados para ver se nesse processamento ele encontra algum tipo de padrão que às vezes nem é tão facilmente explicável pela literatura, mas ele está tentando pegar alguma distorção, alguma ineficiência, um padrão que se repete ao longo do tempo numa base de dados. Ele viu algo ali, basicamente. Ele viu algo ali, mas é uma abordagem muito mais
matemática. Claro. É uma abordagem muito mais estatística e menos... mais difícil de explicar. Né? A terceira abordagem aí ele pode apelar. Se ele não encontrou nada das duas formas tradicionais, ele pode apelar, que é imputar essas bases num sistema de AI. Ele vai dar essa base para o computador e vai fazer o computador rodar várias iterações ali para ver se ele acha algum tipo de padrão. Essa é a abordagem de AI. Né? No final, é o mesmo trabalho usando uma ferramenta diferente, uma ferramenta que funciona muito bem em muitos casos e funciona muito mal em outros. Né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. AI é só uma ferramenta. Tá? E aí, é uma ferramenta poderosa, mas você precisa ter alguém que sabe usar a ferramenta para conseguir extrair alguma coisa dela. Fazer as perguntas certas também, ela. Não, você não adianta muita coisa, né? Tem um artigo que a gente escreveu também recentemente, que é os 5 abordagens de machine learning. Porque a gente coloca machine learning como se fosse uma coisa só. E a verdade é que, cara, você tem abordagens completamente diferentes. Cada abordagem ela é muito boa para resolver um tipo de problema e muito ruim para resolver todos os outros. Entendi. Então, cabe ao gestor, cabe a alguém que conhece muito disso, saber qual é o problema que eu quero resolver, qual que é a ferramenta que melhor resolve esse problema. Tá bom, deixa eu ver se resolve. Faz sentido? Esse trabalho é um trabalho que é o trabalho da boa parte do trabalho dos gestores lá, escolher qual ferramenta usar. Faz sentido? Então, esse é a segunda abordagem, é criar estratégias usando sistemas de inteligência artificial. A terceira abordagem, essa talvez seja a que é a mais exótica, a que menos pessoas falam e a que mais funciona pra gente, segundo a nossa experiência, que é na execução das ordens. Toda vez que um modelo nosso emite uma ordem, ele vai emitir a ordem com o seguinte label. Eu preciso comprar tantos lotes de tal ativo, em tal janela de tempo, em tal preço. E aí, essa ordem vai para um sistema de execução que é montado em cima de inteligência artificial. E esse sistema ele vai decidir como despejar essas ordens no mercado, reduzindo o máximo o impacto que eu tenho no preço dos ativos. Não adianta nada, você fala, toma 10 mil lotes de DI agora em 5 minutos, eu vou acabar com o mercado, o preço vai explodir na minha cara e não vai funcionar. Então, como eu executo de forma mais eficiente possível. Inteligência artificial tem um ganho, talvez é o nosso maior ganho de inteligência artificial está nessa parte de execução. Pegando também até a parte do histórico de modelo de execução até a realização. Então Total, ele tem um histórico ele vai ali. Durante o dia eu tenho para esse ativo se comportando numa hora do dia assim. É exatamente assim. Ao longo do dia, como que é o volume de negociação desse ativo ao longo do dia, pelo menos historicamente? Puta, eu sei que no começo e no final do dia tem um volume normalmente um pouco maior. O que é o volume maior? Puta, eu estou esperando aqui um volume de X e de Y para as duas caudas. Legal. Como eu tenho que executar isso aqui? Como que está o book de oferta agora? Tem ordens grandes que estão posicionadas no book? Eu comecei a agredir o mercado, comecei a jogar minhas ordens, começou a puxar, começou a aparecer liquidez que não estava no book antes, e aí todas essas decisões vão ser somadas, todas essas informações são condensadas para a gente tentar melhorar a nossa execução de ordens. Basicamente a gente fala de AI como uma velocidade de interação, né? Acho que ela é basicamente isso, né? Ela faz o número de interações mais rápido, que você vai chegar num momento exponencial que realmente o humano não vai ficar nessa linha, porém já o clássico de AI é saber fazer as perguntas certas, né? Acho que não tem muito o que a gente sair dessa linha. E só voltando um pouquinho no primeiro ponto, quando a gente falou de AI ali, questão de visão, então, para empresas que trabalham com AI, de explosão, acho que muitas já ramparam também, né? Muitas já usaram isso no seu Velion, já está muito precificado, né? Já andou muito, né? Já teve como tudo que é hype, normalmente o mercado tem até um overreaction no negócio, né? Você fala, putz, esse AI vai mudar o mundo. Na visão de muitas pessoas era uma coisa que não estava disponível em lugar, de repente começou a estar disponível, que não é bem a verdade, já estava disponível em muitos lugares, a gente até usa, né? Putz, se você já usou Google na vida, você já teve exposição, né? a ferramentas de inteligência artificial. Mas por todo esse hype você tem normalmente, aquela questão do comportamento das pessoas no mercado, né? Você tem o hype, as pessoas não querem ficar de fora. Agora que vão começar a ler, o preço estoura. Agora que vão começar a ler, aí começa, e quando o cara já leu tudo, já acabou, basicamente. Mas você sabe, até interessante, né? Porque a gente é muito entusiasta do tema na Giant, óbvio, né? Todo mundo normalmente nerd é entusiasta de tecnologia. Mas agora a gente entrou num momento em que talvez a gente seja a parte cética. Tá. Porque o ponto é o seguinte, é uma ferramenta poderosa? Mas, de novo, assim, a gente usa lá há muito tempo, é menos
disruptiva, principalmente para a gestão, especificamente. Alguns dos modelos que a gente tem lá tem modelos muito bons, mas os melhores modelos que a gente criou até hoje foram modelos criados pelos seres humanos, não foi um modelo de AI. Então, assim, tem muito potencial, mas não é... De novo, a gente acha que talvez caiu no campo mais cético, porque a gente já viu muito disso e eu já não acredito que isso vai... Pô, agora eu vou criar uma estratégia de Sharp 10 aqui porque eu estou usando AI. A gente não acredita que isso vai até por acontecer. Conviver, né? Como você falou, conviver muito tempo com Total. isso, né? E aí é legal que até esse papo que a gente teve aqui agora é importante, porque eu vejo, principalmente a Giant, talvez preocupada ou, como a gente fala, ficou cascuda no sentido de como passar todos esses conceitos que você trabalha para o cliente final. Eu vejo vocês trabalhando muito a parte de educação. Né? Vocês têm estágio de férias, tem Olimpíadas, tem algo que você pode explorar mais um pouquinho aqui pra gente. Foi isso mesmo, essa questão da educação teve que entrar até para você conseguir levar seus fundos e trazer também mais gente que entenda do business para também conseguir deixar esse business mais perene. Como é que foi isso? Cara, eu vou separar a resposta em duas vertentes. Sim, a parte para o cliente final, criação de conteúdo, toda essa parte educacional, para a gente foi e ainda é core da nossa empresa. Porque, querendo ou não, é um tema que as pessoas... a gente é diferente dos outros fundos do mercado. Com certeza. E quando você fala de investimento ele tem um conceito, talvez o conceito mais importante que está junto com o investimento é confiança. Você só vai colocar o dinheiro na mão de quem você confia. Sim. E para você confiar, você precisa conhecer. Então... Daí vem essa nossa frente de educação. Daí vem o canal no YouTube, que eu já fiz o jabá aqui. A gente vai falar no final de novo, que aí já deixa todas as formas de como chegar na Giant. Tudo que a gente faz do ponto de vista de comunicação é muito nessa ideia de eu preciso pegar esses conceitos complexos. A verdade, eu sempre falo isso, né? A operação do que a gente faz é extremamente complexa. A intuição por trás, não. A intuição é simples e talvez mais simples do que os outros gestores. E aí é meu trabalho tentar passar essa intuição. As pessoas não precisam entender a operação. Você dirige o carro, a maior parte das pessoas não entende o que cada peça do carro faz. Mas você entende o propósito, você entende o intuito dele. E é mais ou menos essa mesma ideia. Eu tento passar esses conceitos para que as pessoas, primeiro, aprendam, depois confiem na gente e, por fim, se possível, invistam na gente. É um caminho, é uma crescente. Agora, do ponto de vista de pessoas para trabalhar com a gente, isso foi uma dificuldade que a gente demorou para acertar a mão do que a gente deveria fazer. Nosso time de gestão, hoje a Giant tem 55 pessoas, a maior parte é engenheiro, a maior parte é PhD, mestre. A gente soma no time inteiro de gestão 65 medalhas de Olimpíada de Matemática. Assim, eu não tenho nada, eu não tenho mais nenhum. Mais medalha do que gente. Não, eu sou a parte burrinha da empresa, assim, eu não tenho nada. Tá tudo condensado no time de gestão. Você vai participar ali de alguma pra pelo menos ganhar uma medalha, né? Pra ficar junto. Se eu tivesse capacidade. Mas E, cara, a gente precisa trazer esse tipo de cara, que tem esse currículo, né? Um cara muito forte academicamente, muito forte na parte de exatas, matemática, estatística, probabilidade. Com skills mesmo definidos, né? E não basta ser só matemático. Você precisa ser... Isso é uma coisa que a gente aprendeu ao longo do tempo. Tem muito matemático que é apaixonado pela matemática. E o cara adora ficar naquele problema e ele dá voltas no problema. Ele é um cara que ele vê a beleza, ele vê a arte na matemática, só que ele não é voltado para resultado. Então ele tem um tipo de... Isso é importante. É um cara que fica explorando. Na indústria. Ele é curioso, ele tá explorando e tal. E aí a gente já teve alguns casos assim, que o cara passa lá anos e não sai nada de lá. O cara tá evoluindo na pesquisa dele, mas não tem um resultado concreto que eu possa aproveitar dentro dos fundos. Então, não é exatamente um matemático que eu preciso. Eu preciso de um matemático que tem o drive de... Eu preciso trazer respostas. E aí a gente descobriu que esse pessoal que faz Olimpíada de Matemática normalmente tem uma coisa assim, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar um jeito aqui, mas eu preciso chegar numa resposta. Eu preciso responder a pergunta, entendeu? E foi uma coisa que a gente falou, pô, é esse tipo de cara que a gente precisa. E aí a gente começou a patrocinar as Olimpíadas, mas a verdade é que isso veio de uma dificuldade. Porque toda vez que a gente chegava para contratar um cara que tinha esse perfil, o cara tá se formando no ITA, por exemplo. Tá? Então o cara tá se formando agora, a gente chegava com uma proposta de emprego para ele. Ele já tinha uma proposta para trabalhar no Facebook, na Amazon, ganhando em dólar no Vale do Silício. Aí, pô, pra onde eu vou? Facebook ou eu vou pra Giant Steps? O que é Giant Steps? Tem isso, né? Tem essa questão, né?
Que E, cara, expressividade. a gente perdia todas. Era uma competição brutal, porque todas as empresas do Vale do Silício estão em cima dessa galera. Então, qual que foi a nossa solução? Pô, eu preciso chegar nesses caras antes. Antes deles estarem se formando, antes do Facebook chegar neles. E como que a gente fez isso? Com a ideia do nosso Summer. Então, pô, a gente tem turmas de inverno e de verão, a gente traz a pessoa, trabalha 3 meses com a gente, junto com o time de gestão. Não é aquele Summer que, pô, imprime aí que eu preciso imprimir um negócio. Claro. É um cara que tá desenvolvendo um projeto junto com os gestores. E aí a galera conhece a gente, volta pra lá, mas olha, os caras que a gente gosta, quando o cara vai embora, eu já tenho uma proposta que assim que ele se formar, ele já vem trabalhar com a gente. E a gente começou a fomentar esse negócio das Olimpíadas de Matemática. A gente patrocina a OABM, que é a organização que faz as Olimpíadas Brasileiras de Matemática. E a gente criou um time para ir competir as Olimpíadas Internacionais. Então a gente está bem presente nisso porque é na mesma ideia, né? Eu quero que o cara me conheça antes dele conhecer. Eu recebi uma proposta do Facebook, da Amazon, então a gente vai... Você já bota na mente Giant Steps. Não, o cara, porque como que funciona esses times? A gente, além de patrocinar, a gente traz eles para fazerem mentorias com o nosso time lá. Porque como a gente tem um monte de medalha lá, a galera sabe, pô, isso aqui cai normalmente, isso aqui é uma coisa que, cara, normalmente não cai. Então o pessoal dá os macetes. Claro. Só que aí eu já criei uma proximidade. Então, pô, pra eu contratar esse cara, já fica muito mais fácil. Então, assim, todo esse projeto, ele tem um lado que é legal, porra, a gente tá fomentando a matemática no Brasil, tem um lado mais social, mas por outro lado a gente tá resolvendo um problema prático. Eu tinha uma dificuldade enorme de contratar essa galera, hoje eu criei uma esteira de contratações contínua. Todo ano tem um pessoal se formando que passou por esse processo e a gente já tem... Tem gente entrando. E tem gente entrando, exatamente. E outra coisa, eu vi lá somente no site, depois a gente vai deixar, como ele falou, os pontos de contato ali, de depoimentos, né? Agradecimento, porque não só por causa da questão da matemática, enfim, mas também, o que eu vejo, aí você pode explorar um pouco mais, a galera falando sobre, dentro da Giant, conseguir trabalhar com coisas inimagináveis. Você conseguir ter essa conexão, né? E voltando para a questão da liderança disruptiva, ter essa conexão, entender então o cara machine learning e outras coisas de marketing, o cara nunca tinha visto ou nunca veria por ser talvez um gestor ou um focado mais na questão de algoritmo, mas ele consegue ver e trabalhar isso junto, né? Vocês exploram muito essa questão do fazer tudo, né? Vamos colocar assim. No final a gente é uma empresa bem, assim, tem muita gente que fala isso, é meio da boca pra fora, mas a gente é uma empresa bem horizontal lá. Tá. E por ser uma coisa meio nova no sentido de os nossos peers, muitos morreram ao longo do tempo, os outros que tem, é meio que a gente tem poucas empresas que fazem o que a gente faz, então a gente tá meio que desbravando todos os campos aqui no Brasil, né? Então a gente tem muito essa ideia de, se você entrar na Giant, talvez a melhor forma de fazer isso é assim. Você pensa em mercado financeiro, você pensa, pô, galera, todo mundo de social, um clima agressivo. O mercado financeiro tem fama de ter uma cultura agressiva, né? O pessoal até meio escroto para não falar a palavra certa. A Giant, você vai ver que a gente tem camas no escritório. Tem uns pod lá que a galera vai dormir. Tem uma sala de jogos. E não é a questão da sala de jogos, mas é uma cultura mais Vale do Silício. Por que isso? Porque a gente percebeu que a cultura agressiva, se você tem um clima de competição dentro do pessoal ali, você acaba... As pessoas, você limita a troca de informações. Perfeito. E o trabalho dos gestores, você limita a criatividade. E aí você pode até falar, pô, tem um cara de fundo quântico falando de criatividade. O negócio é matemática, estatística, probabilidade. Mas na verdade não. É muita matemática, mas ao mesmo tempo você tem que ter um cara... O trabalho do cara é juntar dados que parecem que não tem nenhuma conexão entre eles, combinar esses dados para criar uma estratégia que ganha dinheiro no mercado. O famoso ligar os pontos. Criatividade. Você precisa desse elemento de criatividade. Então a gente tem a nossa cultura tenta fomentar essa criatividade tem que do mostrar time outros que tá lá. caminhos ali. Eles vão estar se conversando o tempo inteiro, eles vão estar sentados um do lado do outro fazendo trocando ideia, fazendo uma piadinha um com o outro, que de repente sai uma ideia, fala, pô, e se a gente fizer isso, que às vezes é a ideia que vai gerar muitos frutos pro fundo. Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Eu tenho que ter uma cultura de empresa que fomenta a troca de informação e fomenta a criatividade, porque esse é o core do que a gente faz. Usando matemática, tecnologia, estatística e tal, mas eu preciso de pessoas pensando fora da caixa.
Então eu posso dizer que a média de idade da Giant é menor que as outras assets. A gente tem um pouco de tudo lá, mas a gente tem muita gente ali perto dos 30. Por isso que eu coloquei a média, que eu sei que, óbvio, tem ali pessoas também que dão aquele direcional também mais robusto, né? Mas a média de idade. E você falando isso, Pedro, é muito bom tocar na questão da agressividade do mercado, enfim, porque vocês começaram lá atrás, isso, né? 12 anos aí, enfim. Mas hoje a gente vê também, acho que talvez comece pelas assets e até alguns bancos também, usando muito isso, que eles começaram a ver que, pô, a conexão com o cliente final também sai disso. Não é só a conexão ali entre as pessoas para eu conseguir mais criatividade para o meu business, mas o cliente final ele ficava muito longe do mercado por causa disso também. Não é a vida de cara, né? O cara não é a vida dessa agressividade, dessa correria, essa velocidade. E eu começo a ter o comercial sendo mais influente. E aí eu vou chegar essa última jornada nossa aqui no podcast. Eu quero falar um pouquinho desse comercial, que aí vai um pouco de você, nesse sentido de como a gente passar essa Giant para o cliente final, não só na questão educacional, mas como ser leve, né, para o cliente final. E o que é muito mercado, né? Hoje, óbvio, principalmente com a questão de aumento de influentes, enfim, o seu aumento realmente de uma exposição do mercado, você consegue ter mais conteúdo. Isso aí é bom demais. Né? Porém, há 2, 3 anos atrás, você não tinha tanto isso e era um negócio muito agressivo mesmo, você falar de... Mesmo que você falasse num CDB, cara, o cara falava assim, eu não sei isso, não quero saber. Ou o cara falava, faz pra mim, depois você me fala... Ou, pô, não quero mexer nisso agora porque eu tenho um dinheiro não sei aonde, eu vou ficar daquele jeito e acabou. Os caras já têm uma nova mecânica, né? Enfim. Então, como que você vê a evolução desse comercial, vamos colocar assim, para o pessoal entender, dessa chegada desse vínculo da pessoa normal, vamos colocar que não é do mercado financeiro, com o nosso mercado e com essa entrada ali? Cara, eu acho que melhorou, olhando a indústria como um todo, melhorou muito ao longo dos últimos anos, né? O mercado financeiro sempre foi uma coisa muito árida, muito... até chato de ouvir, né? O pessoal começa falando. Começa a falar, né? O técnico case, aí o cara... Pode ir embora. E, cara, você sabe que eu sempre... assim, pensa que eu entrei numa empresa que já tinha um problema pior. O mercado financeiro já é árido. Um fundo multimercado quantitativo, mais árido ainda. E aí a gente sempre falou, cara, e qual que era a dificuldade que a gente tinha lá atrás, né? Eu sempre acreditei, desde o começo, que a gente tinha uma Ferrari na mão. Que, cara, é um dos melhores fundos da indústria, de longe. Descorrelacionado. Cara, faz sentido na maior parte das carteiras. Mas não adianta nada você ter uma Ferrari na mão se ninguém sabe que você tem uma Ferrari na mão. Essa era uma coisa que me tirava o sono. Pô, eu tenho um negócio muito bom aqui, mas as pessoas eu preciso arrumar um jeito de mostrar para as pessoas que realmente o negócio é bom. E tinha uma barreira gigante que era a barreira do conhecimento. É técnico pra caramba pra você entender o que a gente faz. E aí, uma coisa que o meu sócio, Rodrigo, falou, e é muito verdade, ele falou, cara, você tem que entender tão a fundo o que a gente faz, a ponto que você consegue explicar pra uma criança de 5 anos. E aí, assim, uma coisa que a gente acredita muito lá, quanto mais você entende de determinado assunto, mais fácil você consegue explicar ele. E foi meio que o que a gente seguiu. E aí a gente usa muita analogia. E eu acho que tudo se volta para a operação é complexa. A intuição, por que a gente faz o que a gente faz, isso é fácil. Né? A ideia do quantitativo, eu gosto. Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a seguinte, né? A melhor forma de entender o que a gente faz é entender como a gente enxerga o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma grande competição, é uma grande corrida. Quase como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Né? Você tem vários players ali, vários carros se degladiando para tentar ganhar dinheiro. E nessa corrida está todo mundo. Estão os gestores profissionais, as assets, estão os fundos de pensão, estão os gringos, estão os traders, estão os day traders, estão a pessoa física, tá a pessoa jurídica, está todo mundo nessa mesma competição se degladiando para tentar ganhar dinheiro. O trabalho de uma asset, de uma gestora profissional, é gerar alfa para os investidores. O que isso significa no português, claro? É ter um retorno acima da média do mercado. Se eu tiver um retorno acima da média do mercado ano após ano, eu garanto a prosperidade da gestora ao longo do tempo. Então, na corrida de Fórmula 1, o que eu tenho que fazer? Terminar no pelotão da frente. Se eu conseguir terminar todos os anos a corrida no pelotão da frente, eu estou bem. Quando você pensa numa corrida de Fórmula 1, normalmente a pessoa pensa na figura do piloto. Pô, o piloto ele vai fazer a diferença se vai ganhar a corrida ou não. Óbvio. Quem que é o piloto no nosso caso? O gestor.
O gestor é muito importante, ele faz toda a diferença. Agora, se você pegar o Ayrton Senna, pega o melhor piloto da Fórmula 1 da história, pega o Ayrton Senna e coloca ele para competir com o último piloto da Fórmula 1 de hoje. Só que o Ayrton Senna está usando o carro que ele usava na época. E o piloto usando o carro atual, o Ayrton Senna não tem a menor chance. Porque o piloto ele é importante, mas o carro é igualmente importante. A ferramenta, a tecnologia que ele usa para competir é igualmente importante. O que é a gestora quantitativa? É uma gestora que viu que você tem esses dois pilares, não é um só. Eu tenho que investir muito pesado nas pessoas. A gente já falou aqui muito do time, o que a gente tenta fazer para trazer essa galera brilhante. Claro. Mas, do outro lado, eu tenho que ter um monte de engenheiro desenhando cada milímetro do meu carro, porque isso pode me dar uma vantagem competitiva para tentar ter alguma chance, não é nem garantido, mas para tentar ter alguma chance de terminar essa corrida no pelotão da frente. Exatamente. Pô, é boa essa analogia, porque mostra o quão cada coisa é importante naquele momento. E é momento, porque hoje é difícil você também fechar os olhos e falar que você não usa... Você falou planilha de Excel um pouco mais cedo, você fala que você não usa nenhuma tecnologia para nada. Esquece. Você vai ficar para trás. Como gestor, como assessor, como tudo, você vai ficar para trás. Né? Então, ter esse, talvez, preconceito tecnológico é muito difícil. Hoje, muito difícil. Você sabe até uma curiosidade, lá fora o pessoal até parou. A expressão fundo quantitativo, ela não é tão usada. Porque o ponto é o seguinte, se quantitativo é quem usa a tecnologia... É todo mundo conta agora. Qual é o limiar? Né? O que você precisa fazer? Uma planilha de Excel. Excel é quantitativo? Ah, não. Aí você faz uma automatização que a sua planilha de Excel manda as ordens. Acabou, virou conta. Então, é onde é, né? O que você precisa fazer? Então, assim, todo mundo usa a tecnologia. Tem gente que usa no maior grau, tem gente que usa no menor grau, mas todo mundo usa alguma coisa. Talvez a nossa diferença é que, para mim, isso é core business. Tá. Eu acho que se eu tiver a tecnologia mais avançada possível, eu vou ter algum tipo de vantagem competitiva. Essa talvez seja a diferença, entendeu? E talvez vocês venham também meio que provando também, ficando no pelotão da frente, que tem um diferencial ali realmente. Tem um diferencial realmente. A gente já está indo para a reta final, mas aí uma pergunta. Com essa evolução da Giant, tá? Você já começa a ver gestores fortes, fortes que eu digo de mercado há um tempo, algo nessa linha, olhando vocês com mais potencial ainda e querendo ou juntar ou fazer parte, você já começa a ver esse tipo de coisa? Cara, a gente... Como tá o olhar do mercado para Giant hoje? Boa. Eu acho que talvez lá atrás tiveram algumas dessas. Hoje talvez a gente tenha ficado grande. Então, hoje quem olha, entendi. Quem tá olhando para hoje, como o cara sabe valuation, o cara fala agora não dá mais. Né? A gente que tem olhado muita gente, a gente tem visto, esse é um trabalho que a gente acompanha muito o mercado para ver se mas até nesse caminho, olhado para complementar o que dentro da Giant? Então, o que a gente procura, né? A gente procura alguém que tenha expertise, tenha uma skill que a gente não tenha lá dentro. Então, por exemplo, ou que não só que não tenha, mas alguém que seja melhor que a gente numa das coisas que a gente faz. Então, às vezes eu tenho alguém que opera muito bem commodities. Pô, a gente opera commodities lá hoje, mas tem um cara que faz um negócio que eu realmente não consigo copiar, eu não consigo fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então talvez faça sentido eu conversar com ele e tentar trazer. Mas é mais ou menos essa ideia de tentar buscar coisas que com as skills que a gente tem hoje a gente não consegue. Mas é mais focal do que estrutural, até. Total. Até porque, né, hoje a gente a gente é um fundo muito diversificado. Bolsa de juros câmbio commodities em 40 países. Então, é até difícil eu pegar alguém que é muito especialista em alguma coisa específica, porque dentro do fundo vai ser muito pequenininho. Eu tenho... De certa forma, relevância... Um dos princípios da gestão quantitativa é o princípio da escala. E aí eu vou até usar uma analogia para fazer isso. A gente tenta explorar a mesma coisa que as mesas dos cassinos exploram. Que é o seguinte, você pega, por exemplo, o Blackjack, sabe, o 21? Sim. 21 é um jogo que é interessante porque ele é justo. Ele é um dos jogos que os odds que o jogador tem, comparados com os odds da casa, são os mais próximos de meio a meio. Né? O jogador ele tem 48% de chance de ganhar uma mão, a mesa tem 52% de chance de ganhar uma mão. Então, é quase como jogar uma moeda para cima. Deu cara, você ganha, deu coroa, você perde. Aí você fala assim, como é que o cassino ganha dinheiro, então? Se a taxa de acerto dele é tão um pouco... Baixa. É muito baixa. A margem, vamos colocar a margem dele é muito baixa. Exatamente. Como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro da seguinte forma. Se for num cassino em Las Vegas, ele escala isso. Quantas mesas vão estar lá? Vão ter várias, não é uma mesa só. Segundo ponto, você não pode chegar e colocar $1 milhão numa jogada.
Porque se você fizesse isso, é quase como se você estiver jogando uma mão pra cima. Você pode ganhar 2 e pronto. O que você vai ter? Eu tenho um limite máximo de $100 por mão. Então, em vez de jogar 1 milhão de uma vez, você vai ter que fazer 1.000 de 100. E aí vai... Porque aí, esses 52%, que é uma vantagem pequena, com uma boca jogada de jacaré. moeda, você não tem edge nenhum. Agora, se você jogar 1.000 vezes, 2.000 vezes, as mesas, você tem várias mesas rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, você tem milhares de mãos sendo jogadas, esses 2% de edge viram um resultado consistente pra caramba. E é mais ou menos o mesmo princípio que a gente tenta seguir. Por que eu tô operando em todos os países do mundo? Por que eu tô mandando 100 mil ordens por dia? Porque é isso, eu tenho uma taxa de acerto de 52%. Só que eu vou jogar tantas vezes que esse 52% me dá um resultado consistente ao longo do tempo. Ótimo programa, até porque foi junto do meu conceito escalável. Eu gosto também pra caramba, tá? Te falar que eu tô estudando isso bem mesmo. Porque eu vejo que, não só por causa de growth, de crescimento, é muito difícil você ter growth sem esse conceito escalável. E eu não vejo que uma coisa não quer dizer a outra da questão de longo prazo escalável também. Em longo prazo, né? Você vê coisas da economia real. Por exemplo, o Habib's é escalável e tá aí há muito tempo. O McDonald's é escalável e tá aí há muito tempo. E eu vejo que, assim, é uma coisa que, para novos entrantes, parece fácil, mas é difícil, porque o primeiro ano, o segundo ano, com certeza vocês tiveram isso também, é difícil, porque você montar isso tudo em vários países e tudo, cara, não é fácil. Tem infraestrutura pra Tem fazer. infraestrutura. Né? Mas quando chega também, como você falou, esse ADD fica muito maior. Então, legal isso. E trazer alguém que realmente tem isso como core business, foi o que você falou. Foi a primeira vez no Fundo do Baú, pô, a gente tá indo pro... vocês serão o 15º episódio com Asset, falando de fundo, né? Mas tem os episódios também de fundo imobiliário. Então, assim, é o primeiro que tem isso como core business. Então, Pedrão, muito obrigado. Deixa aí, rede social, pode deixar tudo. Agora é hora do jabá final. Do jabá oficial agora, né? Agora larga o aço. Beleza, pessoal. A gente está em todas as redes sociais. Então, LinkedIn. Se quiser me encontrar lá, Pedro Simonetti. Ou Giant Steps, a Giant também tem um canal. No Instagram. E aí agora, especialmente, um que a gente está fazendo com... A gente está dedicando bastante esforço para tentar fazer um negócio legal. É o canal do YouTube. Então já tem bastante vídeo lá e sempre com essa ideia de tentar pegar temas complexos e tentar explicar eles de forma simples. Muitos deles, os temas não tem nem nada a ver com fundos quantitativos, é sobre o mercado mesmo. São alguns conceitos que a galera não entende direito ou que é difícil de entender, que a gente tenta passar de uma forma que qualquer um consiga entender, mesmo com alguém que não seja de mercado. Então, quem é entusiasta do mercado financeiro, quem está querendo aprender, cara, eu acho que tem bastante coisa legal lá para vocês verem. E galera, vocês já conhecem, né? Quem quiser no Instagram, @FDB_ o fundo do baú. Todas as outras mídias também, o fundo do baú, YouTube, Spotify. E a gente volta no próximo episódio. Pedrão, muito obrigado. Valeu. Pedrão. Obrigado, querido.